Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Nós leremos do verso 1 ao verso 27. Romanos 16, do verso 1 ao verso 27. Você pode acompanhar através da sua Bíblia física, digital, através da projeção, ouvir atentamente. O importante é que você esteja focado, focada nesse momento, nesse instante, na palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 16, do verso 1 ao verso 27, ou seja, todo o capítulo. Vamos ler então? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulos. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suas palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Quero convidar você a ter mais um momento de oração, dessa vez uma oração silenciosa. Peça para que o Espírito Santo fale contigo. Depois de alguns instantes dessa oração silenciosa, eu estarei interrompendo o silêncio e juntos estaremos orando ao Senhor. Ore nesse instante.
Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, estamos falando contigo, reconhecendo a sua grandeza e soberania, e pedimos que o teu Espírito fale conosco, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que este mesmo Espírito, ó Pai, também tire qualquer distração, qualquer empecilho à sua mensagem nessa noite. Que possamos ouvi-lo, Senhor, que possamos entendê-lo, compreendê-lo, e que possamos viver a partir daquilo que for recebido por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nos últimos meses, nós peregrinamos um longo trajeto até aqui. Nós percorremos um grande trajeto nessa grande obra de Paulo. E eu tenho certeza de que essa caminhada, que esse percurso foi muito proveitoso, foi muito precioso, foi muito abençoador para as nossas vidas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, irmãos e irmãs, a carta aos Romanos é a maior obra de Paulo. A carta aos Romanos, como foi dito aqui inúmeras vezes, moldou a história da igreja e moldou também a história da teologia. Nós, principalmente os presbiterianos, fomos muito influenciados por aquilo que Paulo descreveu nessa carta. Para vocês terem uma ideia da importância da carta de Romanos, Martinho Lutero, o grande reformador alemão, aquele que começou a reforma protestante, ele chegou a dizer que esse escrito é o evangelho em sua forma mais pura. E também outro teólogo, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, F.F. Bruce, também declarou que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais influente já escrita até hoje. Ou seja, durante os nossos encontros dominicais, nós não ficamos diante de um texto qualquer. Nós não ficamos diante de simples lições. Nós ficamos diante, como povo de Deus, de um tesouro do Novo Testamento. E no capítulo 16, meus irmãos e minhas irmãs, não é diferente. Nós aqui encontramos as últimas palavras do apóstolo Paulo na carta. E para muitos, o capítulo 16 pode parecer apenas uma lista de nomes. Pode parecer quase como os créditos finais de um filme. São momentos em que a gente não dá muita atenção. Mas não é isso que ocorre aqui. Ainda que seja o último capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 16 não pode ser ignorado por nós. Por quê? Porque ainda que nos momentos finais das suas palavras aos Romanos, Paulo traz lições preciosas aos nossos corações. Por isso, o meu convite nessa noite, o meu convite a você, é que você não pisque os olhos, que você não fique desatento, que você não fique desatenta, porque nós estamos diante do último ato de um filme empolgante. Estamos diante do último ato de uma obra extremamente empolgante. E cada detalhe dessa cena final, se assim nós podemos dizer, nos mostra a beleza da revolução da graça. Não esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o slogan da nossa série de mensagens. Do início ao fim, nós estamos falando sobre a revolução da graça de Deus. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Estudemos então, analisemos então, reflitamos então no texto bíblico de Romanos capítulo 16. Vamos lá. Grande parte do capítulo final de Romanos, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês puderam observar na leitura, é preenchido por saudações. Ao todo, se você contar, vai perceber que o apóstolo Paulo cita o nome de 24 cristãos, além da mãe de Rufo, que não tem a sua identidade revelada. Possivelmente, em uma primeira leitura, nós somos tentados a pensar que o apóstolo está saudando essas pessoas como um simples protocolo a ser seguido.
ele finalizou aquilo que tinha para dizer de importante e agora, como uma mera formalidade, está fazendo as suas declarações finais. Quase que como fazemos ao finalizarmos um e-mail de trabalho, por exemplo. Quem trabalha, quem convive no ambiente empresarial sabe o que eu estou falando. Nós dizemos aquilo que é importante no corpo do e-mail e no final fazemos uma breve saudações como uma mera formalidade. No entanto, não é isso que acontece aqui em Romanos 16. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está escrevendo um e-mail, meus irmãos e minhas irmãs. Ainda que sejam meras saudações, se assim nós podemos colocar, temos aqui um tesouro precioso, assim como toda a carta de Romanos é. N.T. Wright, teólogo anglicano e um dos principais comentadores do Novo Testamento, escreve o seguinte sobre essas saudações paulinas. Olha o que ele diz. O que podemos aprender dessa provocante lista de saudações, então? Que as saudações são mais do que mera formalidade. Paulo tinha a intenção de abraçar todas essas pessoas em um sentimento mútuo de ministério e de apoio. Sendo assim, o que N.T. Wright estava querendo dizer e o que eu também estou querendo dizer nessa noite é que as palavras finais de Paulo no capítulo 16 de Romanos, meus irmãos e minhas irmãs, estavam banhadas em um profundo sentimento de amor e afeição pelos cristãos romanos. Como assim? O apóstolo, ele não escrevia com impessoalidade, ele não escrevia com distância, Paulo não escrevia com indiferença, muito pelo contrário, ele falava a pessoas amadas e queridas. Paulo, com essas saudações finais, com o capítulo final da sua carta, está querendo dizer para os cristãos romanos, olha, vocês são queridos, vocês são amados, vocês são importantes para mim. Enquanto eu escrevo cada linha desse escrito, eu tenho os rostos de vocês, eu tenho os nomes de vocês, eu tenho as histórias de vocês na minha mente e também no meu coração. E olha só, meus irmãos, ao longo das nossas reflexões dominicais, você deve ter percebido que a carta aos Romanos é um texto profundo, complexo e confrontador. Tenho certeza que você percebeu isso, não é mesmo? E, sem dúvidas, você também percebeu ao longo dos nossos encontros que Paulo aborda muitíssimos assuntos delicados no texto aos Romanos. Nós falamos sobre temas delicados do dia a dia da igreja. Todavia, como podemos observar no capítulo 16, ainda que Paulo fale de temas profundos, ainda que Paulo fale de temas complexos, ainda que Paulo fale de temas confrontadores, ainda que Paulo trate de assuntos delicados, ele assim o faz, transbordando de afeto e amor cada um dos seus ensinos. Às vezes, a gente olha para o texto de Romanos, nós olhamos para a carta de Romanos e olhamos e analisamos somente um tratado teológico. Nós quase que consideramos a carta aos Romanos um livro complexo, confuso de teologia. Mas não é, meus irmãos. Esse escrito, essa obra, surge de um amor particular que Paulo possuía por aquela igreja. Essa carta surge de um amor particular que Paulo tinha pela igreja. E isso está em concordância com o que vemos também no restante das Escrituras. Por exemplo, em Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40, mudando totalmente o contexto de Romanos para os Evangelhos, nós vamos perceber um diálogo de Cristo com o intérprete da lei. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ou lido esse texto em algum momento. E no meio desse diálogo com o intérprete da lei, que tenta prová-lo, que tenta desafiá-lo publicamente, Jesus afirma que os dois maiores mandamentos são: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você pode conferir. E além de dizer isso, que esses são os dois maiores mandamentos, Jesus ele diz que toda a lei
e os profetas dependem destes mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem do ato de amar a Deus e dependem do ato de amar o próximo. Basicamente, meus irmãos, em Mateus 22, o que Cristo estava declarando é que sem o amor não é possível compreendermos corretamente a revelação divina. Sem o amor, sem a ótica do amor, a nossa interpretação da lei, da Bíblia, será falha. E com isso, a gente entende o porquê do tom carinhoso, amoroso e afetuoso de Romanos, especialmente de Romanos capítulo 16. Como eu disse e repito, com o risco de ser cansativo, Paulo amava aos seus leitores. E talvez você se pergunte, ok, Lucas, ótimo saber disso, mas como isso é importante para a minha vida? Como eu consigo aplicar o fato de Paulo ter escrito a carta aos Romanos com amor no meu dia a dia? Você aplica da seguinte forma, meu irmão e minha irmã. Nós, como aprendizes de Paulo e discípulos de Jesus, nós também devemos fazer o mesmo, olha só. Nós devemos agir com amor. Vou tentar ser um pouco mais claro. O que eu estou querendo dizer aqui é que cada pregação, cada exortação, cada admoestação, cada orientação, cada coisa que nós fazemos como cristãos a outras pessoas deve conter amor. Os ouvintes da mensagem do Evangelho, que é proclamada por nossas bocas, que é escrita por nossas mãos, que é compartilhada no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, cada pessoa que ouve, que lê aquilo que nós falamos em relação ao Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, precisa se sentir amada. As pessoas precisam ouvir, e nesse ato de ouvir, ao mesmo tempo, sentirem um sentimento de afeto, de amor, de compaixão vindo de nós. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a palavra de Deus não é um discurso de ódio. A palavra de Deus não é um discurso de violência. A palavra de Deus não é uma ameaça à humanidade. Não. A palavra de Deus é o anúncio de um Deus amoroso que envia seu Filho para salvar seres humanos, que envia seu Filho para salvar pessoas, ainda que essas pessoas sejam pecadoras. Na atualidade, no mundo que nós vivemos, as redes sociais, elas são representantes de uma revolução na comunicação. Os mais antigos devem ter percebido isso. As pessoas, antigamente, para se falarem, se comunicarem, tinham uma dificuldade extrema. Eu gosto de ouvir muitos relatos dos namorados, antigamente, namorados e namoradas, que falavam que se viam uma vez por semana e já deixavam marcado o próximo encontro. Porque, como não tinha as redes sociais, né, não tinha o WhatsApp, o telefone, tinha que confiar que a outra pessoa iria retornar. Só que com as redes sociais, isso muda. Para vocês terem uma ideia, estima-se que 62% da população mundial hoje esteja ativa nas redes. Olha só, se eu fizer uma breve pesquisa aqui, eu tenho absoluta certeza que 99,9% dos presentes têm ao menos uma rede social. Ah, Lucas, eu não tenho. O WhatsApp é uma rede social. Olha só. E com isso, como eu disse, o acesso à informação e o acesso às outras pessoas tornou-se quase que instantâneo. A gente consegue se comunicar, se relacionar rapidamente. O problema, meus irmãos, e a grande dificuldade disso tudo, é que as redes sociais, elas não trouxeram somente benefícios. As redes sociais, elas não trouxeram somente coisas boas. Elas trouxeram também malefícios. Digo isso porque os discursos de ódio online só crescem com o passar dos anos. O ódio na internet só tem aumentado com o número de seguidores, ou melhor, com o número de usuários.
cada vez mais pessoas que acessam as redes sociais são pessoas que têm acesso à violência, a preconceito e tudo aquilo que há de ruim. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, para vocês terem uma ideia, em 2022, os crimes de ódio na internet brasileira, somente no nosso país, chegaram a mais de 74 mil casos. E sabe por que eu estou citando isso, meus irmãos, dentro dessa temática que nós estamos tratando, dentro desse primeiro tópico? Porque, infelizmente, líderes religiosos e crentes cristãos, como eu e você, que frequentam a igreja ao domingo, às quartas-feiras, que fazem parte de um grupo pequeno, de uma célula, que leem a Bíblia, que oram, ou seja, religiosos como nós, eles têm reproduzido esses discursos e têm reforçado cada vez mais esses números. Cristãos e cristãs, crentes, pessoas que professam a fé cristã, têm participado do ambiente virtual e, ao invés de promover o amor, tem promovido o ódio e a violência. As pessoas, quando nos ouvem, elas não estão mais se sentindo amadas, elas não estão se sentindo mais queridas, elas estão se sentindo agredidas por nós, elas estão se sentindo atacadas por nós. Em 1 João, capítulo 3, do verso 11 ao verso 12, está escrito o seguinte: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, toda vez que as nossas palavras são repletas de ódio, são repletas de violência, toda vez que, inclusive, a gente usa o texto bíblico para agir assim de maneira pecaminosa, nós estamos nos portando como Caim. Nós estamos matando, é claro que de sentido metafórico e em um sentido figurativo, nós estamos matando os nossos ouvintes. Nós estamos agredindo as pessoas que deveriam ser amadas por nós. Sendo que quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para o capítulo 16 de Romanos, nós percebemos o extremo oposto disso. Nós percebemos que Paulo foi afetuoso, que Paulo foi amoroso e que nós também precisamos ser. Para resumir, o que eu estou dizendo é: não basta que a gente fale a verdade às pessoas, não basta que a gente pregue o evangelho às pessoas, não basta que a gente se direcione às pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos fazer isso em amor, nós precisamos fazer isso em afeto, nós precisamos fazer isso em compaixão. A nossa pregação tem que ser encharcada de amor, porque só assim nós estaremos pregando o evangelho de fato. Sigamos. Além de observarmos esse caráter fraterno e amigável das saudações de Paulo no capítulo 16, nós percebemos outra coisa interessante aqui, outra característica interessante dessas palavras finais de Paulo. Característica essa que é muito importante, que é importantíssima. Nós observamos aqui no capítulo 16, meus irmãos e minhas irmãs, o valor de uma liderança feminina. Olhem só, cito mais uma vez o teólogo N.T. Wright, que ele argumenta o seguinte: Paulo as denomina, e aqui as denomina, ele está se referindo às mulheres, como colaboradoras, sem indicação de que elas ocupem uma posição secundária em relação aos homens. Talvez em uma primeira leitura, uma leitura despreocupada, você ache que Paulo está citando essas mulheres sem nenhum tipo de intenção, sem nenhuma intencionalidade. Só que não é isso que acontece aqui. E olhem só, meus irmãos, olhem só como essa segunda característica do capítulo 16 de Paulo é importante. Até hoje, muitos tentam usar as obras de Paulo para deslegitimar a atuação feminina na igreja.
Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu alguém usando a teologia paulina para dizer que as mulheres não devem exercer algum tipo de trabalho ou liderança na comunidade local. Essas pessoas utilizam, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, usam as cartas pastorais para argumentar que as mulheres não podem liderar a totalidade da comunidade de fé. Eles olham para os escritos paulinos e dizem que as mulheres não podem exercer liderança no corpo de Cristo. Entretanto, como nós estamos observando aqui, a fragilidade dessa ideia consiste exatamente no capítulo 16 de Romanos. Afinal, nesta perícope, nesse trecho bíblico, o apóstolo menciona e valoriza diretamente 3 lideranças eclesiásticas femininas. Ele fala de Febe no verso 1, ele fala sobre Priscila no verso 3 e fala sobre Júnia no verso 7, ou Júnias, dependendo da sua tradução bíblica. E eu quero falar brevemente sobre cada uma dessas mulheres com vocês. Primeiramente, Febe é mencionada por Paulo como alguém que está servindo na igreja de Cencreia. Ele diz isso lá no verso 1. E olhem só, o termo servindo que Paulo usa nesse versículo bíblico indica a palavra grega diáconos, que significa serviço. Essa palavra grega diáconos, que significa serviço, dá origem ao ofício da diaconia que ocorre em nossas igrejas hoje. O pastor Rodrigo falou nos avisos sobre as eleições. Hoje nós temos os cargos oficiais de diáconos e diaconisas. E olhem só, o comentarista Craig Kinner, ele explica o uso dessa palavra por Paulo. Sei que é uma argumentação um pouco teológica, mas eu acho que é importante trazer para os irmãos nessa noite. Olha o que ele diz. O termo serva traduz a palavra grega diáconos, às vezes traduzida por diácono. Talvez ela fosse a dona de uma casa onde as igrejas se reuniam, mas Paulo, em geral, aplica o termo diáconos aos ministros da palavra de Deus, como o próprio Paulo e seus colegas. É possível que seja esse o sentido que o apóstolo tem em vista aqui. Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, para resumir, o que Paulo está colocando, o que nós precisamos entender no capítulo 16 de Romanos, é que Febe é uma autoridade reconhecida e instituída na comunidade local, e deveria ser recebida em Roma pelos cristãos romanos como tal, por recomendação do próprio apóstolo. Olhem só, já Priscila, dando seguimento para a próxima mulher que é citada por ele, a próxima liderança, ela é mencionada juntamente com o seu marido Áquila. Você pode ver isso lá no verso 3. E segundo Paulo, ambos são seus cooperadores em Cristo Jesus. E olhem só, Paulo vai além. Ele diz que há uma igreja que se reúne na casa do casal. É interessante, meus irmãos, que quando o apóstolo chama Priscila e Áquila de cooperadores, ele usa a palavra grega sinergos. Este termo é normalmente utilizado na obra de Paulo em referência aos seus cooperadores no trabalho missionário. Ele usa esse termo para se referir a Timóteo, a Filemon, a Marcos, a Lucas e a Tito. Em resumo, pode-se dizer com convicção, com certeza, que Priscila era uma pastora. Olhem só, Priscila era uma pastora juntamente com seu esposo Áquila. E ambos cuidavam juntos, ambos pastoreavam juntos uma parte do povo de Deus em Roma. Por fim, para finalizar, a terceira mulher mencionada como por Paulo é Júnia. E ela é dita como parente e companheira de Paulo na prisão. Ela é mencionada juntamente com Andrônico, e Andrônico possivelmente era o seu marido, mas não é sobre esse fato que eu quero chamar a sua atenção. Notem que no texto bíblico, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo vai dizer que Júnia, ou Júnias, dependendo da sua tradução, como eu disse, era conhecida entre os apóstolos. E quando Paulo está dizendo que ela era conhecida entre os apóstolos, ele não estava insinuando que os apóstolos conheciam Júnia muito bem. Não é isso que ele está querendo dizer.
o que Paulo está querendo dizer ao afirmar que Júnia era conhecida entre os apóstolos é que ela era claramente uma apóstola notável. Olhem só, meus irmãos, o que Paulo está declarando aqui é que entre os apóstolos que existiam naquele período da igreja, Júnia era uma mulher, e uma mulher que se destacava. Uma teóloga que eu gosto muito, que se chama Victoria Zalewski, ela escreveu um livro, que é uma pergunta que diz: mulher pode ser pastora? Em um dado momento do seu livro, ela escreve uma frase que me marcou profundamente. Ela escreve o seguinte: o apagamento de mulheres da Bíblia não é algo novo, e a presença delas no ministério do Novo Testamento incomoda cristãos até hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a igreja que nós fazemos parte, reconhece a liderança eclesiástica de mulheres, a liderança eclesiástica feminina, desde 1999. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, faz isso desde o seu início. Não à toa, Paulo faz questão aqui no capítulo 16, de citar, olha só, uma diaconisa, uma pastora e uma apóstola. E ele faz isso em uma das suas principais epístolas. O que eu estou querendo falar para vocês nessa noite, o que Paulo está querendo comunicar a nós, é que as mulheres são essenciais, irmãos e irmãs, no reino de Deus. E negá-las o direito de servir ao Senhor, nos liderando, é um pecado gravíssimo. É algo que não está em acordo com a palavra do Senhor. E esse pecado gravíssimo, ele se origina de uma palavra que é muito temida por nós, mas que é uma realidade. Se origina do machismo que é presente nas nossas igrejas. Infelizmente, ainda hoje, nós olhamos para as mulheres e não as consideramos capacitadas. Sendo que a palavra do Senhor faz questão de dizer: olha, mulheres, vocês são bem-vindas, vocês são chamadas, vocês são escolhidas, vocês são vocacionadas pelo Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos incentivar cada vez mais que as mulheres ocupem as lideranças da nossa igreja. Nós precisamos olhar para as crianças, essas pequenas que estavam aqui à frente, enquanto nós cantávamos as canções, olhar para as meninas que estão aqui e também projetar nelas não somente um bom casamento, não somente uma boa família, não somente uma vocação da maternidade, mas nós devemos também olhar e querer para elas que elas liderem o povo de Deus, como é um chamado bíblico, meus irmãos. Deus deseja uma liderança plural em sua igreja. E uma liderança plural é uma liderança onde homens e mulheres piedosos, piedosas, comprometidos com a palavra, com a verdade, cuidam com zelo do rebanho de Deus. No capítulo 16 de Romanos, percebam, ainda que sejam as palavras finais do apóstolo, ele faz questão de mencionar 3 mulheres notáveis para nós. Ele faz questão de dizer: olhem, a igreja do Senhor também é um local para mulheres liderarem. Por último, já caminhando para o final, nós percebemos no capítulo 16 de Romanos um alerta, meus irmãos. Que alerta é esse? Paulo faz um alerta sobre aqueles que provocam divisões e escândalos. De acordo com o apóstolo, estes que provocam divisões e escândalos são os que se posicionam contrariamente às doutrinas da carta aos Romanos. E Paulo, inclusive, utiliza uma linguagem extremamente negativa para este grupo. No verso 18, ele diz que estes não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para nós é que estes que causam divisões e escândalos são homens e mulheres que se opõem às verdades bíblicas de Romanos, única e exclusivamente para satisfazerem seus próprios desejos. Eu,
particularmente, meus irmãos e minhas irmãs, considero esse aviso de Paulo, esse aviso paulino, muito confrontador. E por que eu digo que ele é um aviso confrontador? Porque, vez ou outra, meus irmãos e minhas irmãs, eu acabo me identificando com os divisores, com os escandalosos. Vez ou outra, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho a impressão de que eu pertenço a esse grupo. Sabe por quê? Porque eu olho para o que está escrito, para o que está escrito na palavra de Deus e rejeito para atender às minhas próprias vontades. Eu olho para a palavra do Senhor, eu sei o que a palavra do Senhor diz, mas para que eu não seja prejudicado, eu decido seguir outro caminho. Anteriormente, eu afirmei que a carta aos Romanos, é um texto profundo, complexo e confrontador. Disse também que Paulo aborda muitos assuntos delicados nessa obra. Contudo, meus irmãos, tendo em vista isso que eu disse, eu queria perguntar para vocês: será que a profundeza, a complexidade, o confronto e a delicadeza dos temas presentes na carta de Paulo não são, na verdade, fruto do nosso coração pecador? Não são, na verdade, fruto do nosso coração divisor, do nosso coração escandaloso? Será que os problemas que a gente tem com a carta de Paulo aos Romanos não é o nosso pecado dizendo, olha, eu rejeito essas verdades? Eu quero dar um exemplo para tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer. Tomemos como exemplificação a temática da predestinação. Olhem só, um assunto polêmico, que inclusive já foi trabalhado em algumas oportunidades no nosso Centro de Estudos John Knox pela manhã. E muitos alegam rejeitar a doutrina da predestinação. Muitos dizem renegar essa doutrina bíblica. Mas será, meus irmãos, que essa rejeição surge da ausência de materialidade bíblico-teológica sobre a questão dentro das Sagradas Escrituras? Ou será que essa rejeição da predestinação, na verdade, não surge da nossa dificuldade como seres humanos em reconhecer a soberania de Deus sobre a salvação? Será que o nosso problema é que a Bíblia não apresenta argumentos concretos para a predestinação? Ou o nosso problema é com Deus que é soberano e pode agir conforme Ele deseja? Será que o problema é intelectual ou o problema é de coração? Meus irmãos e minhas irmãs, o que Paulo está escrevendo em Romanos 16 é muito grave. Ele está dizendo que todo crente que renega os ensinos bíblicos por conta da própria vontade causa divisão e escândalo na igreja. Toda aquela que olha para o texto bíblico, que entende o texto bíblico e rejeita o texto bíblico, está lesando o corpo de Cristo. Está causando problemas para a família de Deus. Dessa forma, meus irmãos, o que a gente pode dizer é que o grande inimigo da igreja, o nosso grande inimigo, ele não é exterior, é interior. Somos nós que, ao renegarmos a Bíblia e seus ensinamentos, que causamos problemas à nossa comunidade de fé. A gente se preocupa tanto com o que está lá fora e esquece de olhar para aqui dentro. A gente se preocupa tanto com os inimigos externos. A gente se preocupa tanto com os problemas externos, políticos, ideológicos, culturais, sociais, e esquece de olhar para nós. Esquece de olhar para a Bíblia e olhar para a palavra de Deus. Para concluir, meus irmãos,
eu gostaria de destacar os 3 últimos versículos do capítulo 16 de Romanos. E tenho certeza que o título dessa perícope na sua Bíblia seja doxologia, aí na parte de cima. Doxologia, meus irmãos e minhas irmãs, significa uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. Essa é uma palavra grega formada por 2 termos, doxa e logia, que significa glória e palavra. Portanto, na doxologia, o crente rende graças e glória em reconhecimento à grandeza e à majestade do Senhor. Paulo, então, conclui Romanos com uma doxologia, porque este é o propósito de toda a carta: glorificar e exaltar a Deus. O Catecismo Maior de Westminster, um dos principais documentos do cristianismo reformado, diz que a finalidade principal do ser humano é glorificar ao Senhor. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, eu quero dizer que todo o caminho que nós percorremos até aqui tem o mesmo propósito. Todas as nossas reflexões, todas as nossas lições, todos os nossos ensinamentos serviram para que eu e você possamos glorificar cada vez mais a Deus. Serviu para que eu e você possamos glorificar mais ao Senhor. E notem, não é para que a gente melhore como ser humano, não é para que a gente evolua como indivíduos, é para que toda a glória seja dada ao Senhor. E entendendo isso, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e quero também chamar o Ministério de Música à frente, para que a gente encerre essa série, para que a gente encerre esse tema cantando e glorificando a Deus. Que todos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, possamos dar glória ao Senhor. Porque como Paulo diz no verso 27, a este Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Que sejamos então uma doxologia viva ao Senhor, irmãos, que possamos sempre glorificar a Deus. Vamos cantar todos juntos para encerrar a nossa série de reflexões de Romanos e para exaltar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Eu sou.
Senhor Deus e Pai, que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, que possamos exaltar o Teu nome, ó Pai, que possamos engrandecer a Ti, que como cristãos, que como filhos, filhas, discípulos e discípulas do Senhor, que possamos sair dessa série de mensagens como pessoas que glorificam mais a Ti, ó Deus. Que possamos comunicar a Tua verdade com amor, que possamos comunicar a Tua mensagem com afeto, que possamos valorizar as lideranças femininas da nossa igreja e das demais igrejas, que possamos, Senhor, seguir aquilo que está posto na Tua palavra, que não sejamos divisores, ó Pai, que não causemos escândalos, mas que acima de tudo, o Seu nome seja glorificado por nós. Que essa seja uma igreja que glorifica o Senhor, que nós sejamos cristãos que glorificam o Senhor, que nós sejamos um povo que glorifica o Senhor, que a gente sempre glorifique o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs, excelente semana a todos, espero vê-los logo em breve.